Antes de nós iniciarmos a nossa palestra hoje, eu queria rapidamente, a pedido da CLIRE, né, e da Projetos Puritanos, fazer a indicação desse livro, Cristo dos Profetas, particularmente nas matérias que eu ensino no seminário de exegese dos profetas e na pós-graduação, análise do gênero literário de profecia, e na FETREF, estudo dos profetas. Essa é uma leitura obrigatória. Todos os alunos devem ler e fazer uma resenha desse livro. É obrigatório a leitura desse livro. A razão disso, irmãos, é porque Palmer Robertson, como sempre, ele consegue falar coisas profundas com uma linguagem muito simples, né? É um livro que, na primeira parte dele, você vai encontrar aspectos apologéticos, quando ele mostra a diferença da profecia de Israel, do Deus de Israel, das profecias dos povos vizinhos, não é? Faz uma análise muito boa, mostra a distinção entre um e outro. Mostra o papel de Moisés como o profeta, mostrando que dentro do resgate da historicidade do profetismo, o profetismo não começa com os grandes profetas do período do cativeiro ou antes do cativeiro, mas é Moisés o grande profeta da Escritura, né? E ele tem uma análise excelente dos livros no seu período histórico. Então, o período do cativeiro, o período da restauração, ele pega os profetas, e você vai ter a condição de compreender o Evangelho, a glória de Cristo nos profetas. É um livro que, eu diria que o professor, o acadêmico, vai ler e vai se satisfazer, e o crente comum da igreja vai ler e também vai se satisfazer. É um livro que tanto um quanto o outro vão se beneficiar muito ao adquirir e ler esse material, tá certo? Então, é uma indicação que eu faço com muita alegria, e gostaria de ver os irmãos se deliciando na leitura desse material. O tema que eu vou falar hoje pela manhã, irmãos, a pregação e a santa convocação, eu vou tentar, eu diria assim, eu vou me atrever a fazer um tipo de uma teologia bíblica, não é? No Evangelho de João sobre esse tema. Após um ano e meio, quase 2 anos, expondo João na igreja local, não é? Ao terminar a exposição do livro, algumas coisas ficaram bem claras e estruturais na mente da gente, então eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos isso e, à luz do Evangelho de João, compreender um pouco a relação com a pregação e a santa convocação. Quero convidá-los, então, primeiramente, a abrir a palavra de Deus comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versos 1 e 2, especificamente, no primeiro momento. João, capítulo 1, verso 1 e 2. Depois nós leremos o verso 14 e 18, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No verso 14, por favor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. A primeira informação é, no princípio era a palavra, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Depois nós somos informados que o Verbo se fez carne. Então ele diz agora que nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. E esse é o ato de ver, essa é a compreensão que João vai trazer. E depois, no verso 18, ele diz: Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, isto é, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou.
Aí eu queria rapidamente caminhar lá para o fim do Evangelho de João com vocês, no capítulo, especificamente no capítulo 20 de Evangelho de João, quando as últimas informações, porque o capítulo de João ele tem uma conclusão e depois ele tem um extra, não é? O final dele, o 21, que ainda nos ensina muita coisa, mas o verso 27, não é? Em diante diz assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. E aí o verso 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O texto começa, no princípio era o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem fez a exegese do Pai. O verbo ali, revelar, literalmente significa fazer exegese. O verbo, literalmente, o verbo fazer exegese. E o Filho fez a exegese do Pai. Você conhece o Pai por meio do Filho. Ninguém viu, só Ele viu. Quando Ele se fez carne, nós vimos a glória do unigênito, a glória dele. E quando termina João diz especificamente: crestes porque vis, mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Há um aspecto transicional nessa revelação em que é necessário que aquele que veio ao mundo seja visto e a sua obra seja completamente contemplada e realizada, porque haverá um momento que nós vamos vê-lo sem tocá-lo. E esse é exatamente o aspecto em que João faz a transição para a importância da pregação. Porque tudo o que está escrito revela sobre ele. Agora, nós não precisamos vê-lo, nós vamos vê-lo por meio da pregação do Evangelho. Nós vamos vê-lo por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Nós vamos chegar, e esse aqui é um ponto importante em todo o Evangelho de João, porque alguns elementos nos vão nos chamar a atenção, não é? E aqui eu passo então a discorrer sobre como João desenvolve a sua teologia acerca desse tema, que eu considero importantíssimo, né? Que vai redundar no encontro de Cristo com a igreja. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele nos encontra no dia do Senhor reunidos em assembleia, e ele então pronuncia: paz seja convosco. Falaremos sobre isso num momento oportuno, mas toda a história caminha para esse momento. Cristo chegando diante da congregação, estendendo a sua mão sobre ela e dizendo: paz seja convosco. A pregação do Evangelho, Paulo vai dizer isso em Filipenses, em Efésios capítulo 2, vindo ele, pronunciou, anunciou, proclamou, pregou paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. A pregação do Evangelho é o anúncio da paz. Deus se reconciliou com os homens. Reconciliai-vos com Deus. Essa é a nossa pregação. Proclamação da paz, o Evangelho de Cristo. Ora, isso, rapidamente, você vai perceber que João, então, vai lidar com esse tema na sua totalidade, mas ele vai fazer algo bem interessante no decorrer da maneira como ele desenvolve o texto. Então, primeiramente, volte comigo lá para o capítulo 1, por favor. Nós vamos correr o João, obviamente, vendo alguns pontos importantes, e aí nós vamos fazer as aplicações necessárias nesse sentido. Ora, veja o que o texto diz, irmãos, quando todos os evangelistas, sem exceção, não é, apenas João, que não era sinótico, não é? Isto é, sinótico significa, ele escreve numa perspectiva diferente de Mateus, Marcos e Lucas, não é? É o Evangelho, mas é escrito uma outra perspectiva, então ele não tem a mesma ótica
dos outros evangelistas, por isso é sinótico. Os três tinham a mesma ótica e João tem uma outra ótica do livro, não é? Então, João, ele descreve a vinda do libertador. E todos os evangelistas vão falar do nascimento de Cristo. Então, eles vão descrever que o Espírito veio sobre Maria, não é? E toda a história, Lucas, com muito detalhe, descreve isso. E João conta a história do nascimento de Cristo dessa forma. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e então a história toda se resume, e o Verbo se fez carne. Essa é a história que João conta do nascimento de Cristo. E o Verbo se fez carne. Veio por quê? Veio porque era seu. João descreve isso no verso 11 e 12. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, não é? Veja, não os que nascem da carne, nem da vontade, mas segundo a vontade de Deus. São esses que são chamados filhos de Deus. Ora, João então descreve a chegada de Cristo dessa forma. O Deus que se fez carne. Só que João acrescenta um detalhe importante na sua história, porque, primeiramente, ele descreve Cristo como sendo o profeta. Veja, na sequência do texto, a partir do versículo 6, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E aqui é interessante, veja, essa palavra testemunha tem um peso muito forte no Evangelho de João. Não é? Eles não creram no testemunho. Então, quem dá testemunho de mim? Quem dá testemunho sobre o Pai? Não é? Então, ele diz, ele deu testemunho, e essa é a expressão importante, né? Para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. A intenção dele é que todos crescem e fossem salvos. Ele não era a luz. Veja como é interessante, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui o verbo habitar traz consigo toda a história do Antigo Testamento, que é tabernacular, isto é, Cristo, Deus fez o seu tabernáculo no meio do povo. Toda a história de Israel mostra o tabernáculo foi feito no meio de Israel. Agora ele vai e constrói o seu tabernáculo no meio do povo. Jesus Cristo vai tabernacular no nosso meio. E aí ele continua, nós vimos, e aqui veja interessante o verbo ver, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, João descreve, ele é Deus, o que vem ao mundo existia antes de mim. É exatamente a mesma linguagem que João vai usar no capítulo 8, quando eles vão querer matar Jesus Cristo, quando Jesus vai dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, você não tem 50 anos? É claro que no capítulo 10, João está dizendo, defendendo a tese do capítulo 1, Jesus é Deus. E o próprio João Batista testifica, antes de mim, ele já existia. Antes de mim, ele já existia. O que veio ao mundo é Deus. Na sequência do texto ele diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aqui, agora veja o que João diz acerca dele mesmo. Ninguém demora tanto para responder uma pergunta como João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Veja a resposta intrigante. Ele confessou e não negou. Confessou. Ele confessou, não negou. Confessou.
eu não sou o Cristo. Nenhum dos profetas, nenhum deles, eu não sou o Cristo. Quem és tu? Respondeu, és tu o profeta? Ora, João não era profeta? Claro que ele era profeta, mas ele não era o profeta. Aquele que foi anunciado lá em Deuteronômio no capítulo 18, que viria um semelhante a Moisés, a ele eles deveriam ouvir. Ele era profeta, mas não era o profeta. Então, todos os profetas apontavam para ele. Ele era o profeta. O que viria. O que falaria, o que ensinaria a palavra de Deus. O que pregaria a sua congregação. Esse é o profeta. João disse, não, eu não sou o profeta. És tu o profeta? Ele disse, não, não sou. Quem és tu então? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O que exatamente João está fazendo aqui, citando Isaías 40, verso 3, que fala do libertador que vem tirar Israel do cativeiro egípcio. Desculpa, babilônico. Ele vem tirar Israel do cativeiro babilônico. Eu sou a voz do que clama no deserto. O libertador está chegando. Ele vai tirar o povo das mãos do cativeiro. Ele faz comparação exatamente com Moisés, aquele que foi enviado por Deus para tirar o povo do cativeiro. Ele disse exatamente isso, João descreve, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. O profeta está chegando. O profeta está chegando. E o que ele vem fazer? Ele vem libertar o seu povo do cativeiro. Ora, entenda aqui, irmãos, é nisso aqui que mora muita problemática na teologia bíblica, porque muita gente acredita, não é, que o grande problema de Israel era o aspecto da Babilônia, ou mesmo do Egito, oprimir Israel. Mas o primeiro grande cativeiro não acontece no Egito nem na Babilônia. O primeiro grande cativeiro acontece quando eles são expulsos do Jardim do Éden por causa do pecado. Por isso, então, quando ele vê Jesus Cristo, no mesmo texto ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, o que vai libertar Israel do cativeiro, aquele que está chegando, esse é Deus, e ele é homem verdadeiro que se fez carne. E ele vai tirar Israel do cativeiro. Eis o Cordeiro de Deus. E agora, João então abre um campo maior de visão. Ora, não é a nação de Israel, são todos. A linguagem paulina, judeus e gentios. Ele é o Salvador do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é de Israel. Não é de um povo especificamente, é de todo o povo de Deus na face da terra. Então, perceba que agora as conexões já começam a ser feitas. E é importante isso. João aqui, não é, ao descrever que esse era aquele que viria e libertaria o povo do cativeiro, ele então passa a dar o testemunho. Verso 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. É por isso que eu vim endireitando o caminho para a chegada do grande profeta. O que vai libertar Israel do cativeiro. Ora, o reconhecimento de que Cristo é aquele que viria, claro, João vai fazer isso com muita clareza no texto. Por favor, se você ainda, no versículo 38, acompanhe comigo. Não é? Deixa eu ler do 35 em diante, ele diz, ora, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. João aqui ele conecta toda a história num único momento. Veja, toda a estrutura sacrificial do Antigo Testamento é conectada aqui. Eis o Cordeiro de Deus.
Quais são as duas grandes festas que João trabalha no seu evangelho? Páscoa e a festa do tabernáculo, que termina exatamente com o sacrifício de um único cordeiro, e é o dia da grande festa em Israel. Eis o Cordeiro de Deus. Aí no verso 37 ele diz, os 2 discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus, e Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 12, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Veja, ele ouviu o testemunho e o seguiu. Ele achou o seu primeiro irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Verso 44, 45, Filipe era de Betsaida, filho de André e de Pedro, da cidade de André e de Pedro, melhor dizendo. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê, olha com os teus próprios olhos. Mas primeiro, tudo o que a lei, o que Moisés e os profetas disseram, aquele que havia sido prometido na lei e nos profetas, chegou. O Deus se fez carne. O testemunho deles era aquele que foi anunciado no Antigo Testamento, chegou. Ele vai cumprir o que veio fazer. Acontece que na sequência, você vai perceber que quando essa narrativa de descobertas e histórias começa a acontecer, entra então um clique em toda a história da redenção do Evangelho de João. Vem uma festa, as bodas de Caná da Galileia. Jesus chega nessa festa, e é interessante que João vai descrever assim, havia ali talhas, e nessas talhas essas talhas eram usadas para a purificação. Que era exatamente isso, né? Era a purificação judaica, uma festa judaica, eles tinham que se purificar para participar. Acontece que o vinho da festa acabou e Jesus manda encher aquelas talhas que eram usadas para purificação com água. E ali daquela água, o Senhor fazia o vinho melhor do que aquele que eles haviam tomado até então. Então o texto se encarrega de concluir dizendo, o verso 10, ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Veja que imagem interessante. A lei e os profetas falam. Eu não sou o profeta, ele é o profeta. João diz agora, o melhor vinho chegou. A purificação feita pela água será feita agora pelo sangue do Cordeiro. O melhor vinho chegou. O que é que acontece na história? Acompanhe a narrativa comigo. Jesus entra imediatamente no templo. O que é que acontece no templo? Jesus vai purificar o templo. Lembra? Purificação, a água da talha que purificava. Jesus vai purificar o templo da contaminação do pecado. E ali ele diz o seguinte, tirando aqueles homens mercadores, os expulsa do templo e diz, esse templo será destruído e o terceiro dia será reerguido. E o que é que Jesus está dizendo? Vocês beberam até agora um vinho, vocês vão beber agora o melhor vinho. Vocês vão beber agora o melhor vinho. O templo cumpriu o seu papel. Agora Jesus chegou. Ao terceiro dia, o templo vai ser reerguido. Ele falava dele mesmo. Veja como isso passa a ser a tônica de João. A partir daqui, os profetas falavam dele. Eu não sou o profeta.
A água em vinho, a água que é transformada num vinho melhor do que o vinho anterior. Jesus que é o templo, para onde o templo apontava. A ponto de, no livro de Apocalipse, dizer: não haverá necessidade de templo, porque o Senhor e o Cordeiro estarão no meio dela. Como diz o profeta Ezequiel no capítulo 16, por um pouco de tempo, quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, eu lhes serei por templo, por santuário. Eu sou o seu santuário, onde habita toda a plenitude do ser de Deus, Jesus Cristo. Acontece que imediatamente após essa narrativa, acompanhem comigo, por favor, acontece que Jesus entra no finalzinho do texto, no final do capítulo 23, veja, no final do capítulo 2, verso 23, diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Veja, eles creram porque viram os sinais. Perceba que há um debate interessante. Ninguém viu ao Pai, senão a Cristo, o Filho Deus unigênito. Foi quem viu. Ninguém viu quando eles... Isso é interessante em João. Ele vai dizer, eles viram os sinais, mas não creram. Creram, Jesus não os confiava. Esse não era o modelo da salvação. Não é porque eles iam ver com seus olhos. Jesus disse, não confio neles, eu sei o que é a natureza humana. Eles viram e ficaram impressionados, mas não foram salvos. Aí o capítulo é interessante, o capítulo 3 entra a história na narrativa específica aqui de Nicodemos. Nicodemos chega, impressionado com o final do texto do capítulo 2, viu muitos sinais e prodígios. Ele chega então de noite, e João joga com a noite e o dia, mostrando que a noite é exatamente o conceito de que eles não compreendiam, e o dia era a ressurreição, aquilo que viria, a glória do Evangelho. Então ele chega de noite, ele chega ali, dizendo, mestre, ora, ninguém faria as coisas que o Senhor fez, se não fosse da parte de Deus. Ele conhece a teologia, ele entende a doutrina. Analisando aquilo que eu conheço da fé, eu sei que ninguém faz o que o Senhor faz, se não for da parte de Deus. O Senhor não está preocupado aqui com o conhecimento e o reconhecimento doutrinário, necessariamente, somente. Jesus diz a ele, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Interessante notar que essa história ela vai caminhando e até o ponto fundamental em que chega o versículo mais conhecido da Escritura, verso 16. Se eu chego lá, no verso 14 ao 16 diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O que João está fazendo aqui? Mostrando um conceito claro de que a história tem significado redentivo. Aí ele está dizendo, lembra lá da serpente que Deus mandou em Números? E ela picava, e aqueles que eram picados morriam. Então ele levanta uma serpente de bronze, quem olhava para ela era salvo. Agora ele aplica isso de maneira gloriosa e diz assim, Nicodemos, você está morto no seu pecado. Você precisa nascer de novo. E como é que eu faço para nascer de novo? Assim como foi necessário levantar a serpente no deserto, é necessário que Cristo seja levantado na cruz, para que todo aquele que olhar para Ele seja salvo. E aí não é vida, é vida eterna. Não é a ressurreição de Lázaro, não é a cura no Egito, não é a cura no deserto, em que eles foram curados da serpente e morreram posteriormente. É vida eterna.
É por isso que me parece claro, entendo, que João, não é? Ele está usando aqui um princípio que o apóstolo Paulo vai fazer com muita sabedoria. Quando ele diz lá que, quando esteve no meio da igreja em Corinto, ele não quis pregar outro a não ser Cristo, e ele precisa levantar Cristo crucificado, para que todo aquele que está morto olhe para ele e seja salvo. Só que eles não podem ver. Eles não podem vê-lo. Você vai entender porque o papel da pregação no poder do Espírito é que é o fundamental nesse processo. Porque ele precisa ser levantado para satisfazer a justiça de Deus. Ele precisa ser levantado para cumprir a lei de Deus e a palavra de Deus. Mas toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós levantamos Jesus Cristo, e todos os mortos que olharem para Ele viverão. Ninguém jamais viu. E nós somos chamados para vê-lo. A glória na face de Cristo. Acompanhe comigo o raciocínio de João ainda, na sequência, por favor. João, então, passa a discorrer sobre algo superior, algo ainda maior. Um vinho por outro vinho. A serpente que picava, o pecado que matou. A serpente que foi levantada e curou, o Cristo que foi levantado e deu vida eterna. Eu tenho para vocês um vinho superior. Um vinho superior. Na sequência, por favor, irmãos, eu não vou poder entrar em todos os detalhes dos capítulos, porque não tem tempo para isso, mas rapidamente vamos para o capítulo 4, mas um detalhe importante. O capítulo 4 de João. Jesus então chega e entra, veja, ele passa por uma cidade, verso 4:1, quando depois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim o seu discípulo, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria, chegou, pois, a uma cidade samaritana. Veja, e aqui é interessante, assim como o livro de Atos lida com o Espírito virá sobre vós, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria. Você percebe que ele chega, os seus não receberam, então ele chega em Samaria. Porque a linguagem é clara, ele veio salvar o mundo. Ele chega em Samaria. E a mulher samaritana, preste atenção nisso, irmãos. Ela se impressiona com o judeu pedindo água para ela. Como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Então, a mulher samaritana vai e diz, ouve do Senhor dizendo, se você soubesse quem te pede água, você bebe um vinho, eu tenho um vinho melhor para te dar. Se você soubesse quem te pede água, eu te daria água viva e tu terias vida eterna. Senhor, o nosso pai Jacó, o vinho da festa, que era bom, mas não era ainda o vinho, que era profeta, mas não era o profeta, que era templo, mas não era o templo. Nosso pai bebeu água aqui, nesse poço. Acaso, de onde tu vai tirar a água? Se você pedir, do teu interior fluirá um rio de água viva. Eu tenho um vinho melhor para te dar. O que a história do Antigo Testamento apontava era para a gloriosa pessoa de Cristo. E o que a gloriosa pessoa de Cristo vai realizar será anunciado pela gloriosa pregação do Evangelho. Nós vamos ver
sem enxergar com os nossos olhos. Nós vamos ter certeza do que nós nunca vimos. Nós vamos ter convicção daquilo que nós aguardamos. Nós beberemos um vinho superior. A mulher disse, depois de Jesus dizer a ela, chama o teu marido. Porque a mulher, engraçado, ela diz assim, esse é o problema na pregação do Evangelho, né? O Senhor Jesus diz, você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela disse, pronto, eu não quero mais beber, eu não quero mais ter sede, então eu vou beber dessa água. É bom que eu não venho mais aqui. Ela não entendeu o Evangelho ainda. Jesus vai adiante e diz assim, faz o seguinte, chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste a verdade. Você tiveste muitos, e o que você tem agora? Tu tiveste muito, mas o que tu tens agora não é teu marido. Você está na prática da quebra do 7º mandamento. Ela disse, vejo. Ela começa a enxergar. Vejo que tu és profeta. João disse, eu não sou o profeta. Os olhos começam a se abrir. Ela diz, eu vejo que tu és profeta. Então passa a questão do culto, onde se vai adorar. É no monte onde os samaritanos adoram ou no monte onde os judeus adoram. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele agora é o Salvador do mundo. Ele vai ser adorado em toda a terra. Por meio da verdade revelada na sua palavra, no poder do Espírito Santo. Ora, ainda uma outra lembrança importante, antes de caminharmos na direção, veja, eu não vou poder fazer isso em todo o capítulo, seria impossível numa palestra como essa, mas deixar aqui a ideia de como flui o texto, para que quando você lê João, você possa compreender como isso se desenvolve em todo João. Mas você vai perceber um ponto importante aqui. Por exemplo, no capítulo 5, por favor, do Evangelho de João, acompanhe comigo. Verso 30 em diante, diz o texto. Deixa eu ler um pouquinho antes, por favor. Deixa eu ler o verso 21 em diante, depois uma seção lá na frente. 20 diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens, para que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Perceba que começa a ser estabelecido o princípio. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Os mortos ouvirão. Aqui ele traz toda a imagem, veja, numa linguagem claramente neotestamentária. Ele pega aquilo que aconteceu com Nicodemos, que precisa nascer de novo, mostra onde ele pode viver em Cristo, diz, aqueles que ouvirem a minha voz. Agora ele vai falar, aqueles que ouvirem a minha voz, viverão. Acompanhe o texto ainda comigo, para que fique claro que ele está falando da pregação, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. É ele quem dá testemunho de mim. O Pai que me enviou. Aqueles então que ouvirem a voz daquele que dá testemunho do Cristo, que fala a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, aqueles que ouvirem a sua voz, viverão.
A pregação é Cristo crucificado, aquele que olhar para ele. E como é que você descreve Cristo crucificado? Pregando o evangelho de Cristo, aqueles que ouvirem a minha voz. Acontece que o capítulo 6, e aí você vai... Abra o seu texto, mas não vamos ler todo ele, eu só vou contar a história para vocês rapidamente. O capítulo 6 conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes. É bem interessante a história por si só. Mas aqui é um elemento interessante que nos ajuda a entender o progresso, a revelação do Evangelho de João nesse sentido. Ora, o que está acontecendo aqui? Lembra que ele está pegando as histórias do Antigo Testamento e mostrando no Novo Testamento com a linguagem neotestamentária. O vinho por um vinho superior. Acontece que aquilo que eles fizeram no deserto, foi o que eles fizeram no deserto. Eles tinham pão, tinham comida e eles murmuravam contra o Senhor. Acontece que eles vêm a Cristo, depois de Cristo fazer a multiplicação dos pães e do peixe, e eles conseguem e começam a seguir a Cristo. Jesus diz assim: não me busquem pelo pão que perece. Não me busquem pelo pão que perece. O Senhor Jesus Cristo está estabelecendo aqui claramente que Ele é o pão da vida. É essa a razão pela qual você deve buscá-lo. É a água que mata a tua sede eternamente. É o pão que sacia a tua fome. Não me busquem pelo pão que perece. Então Jesus Cristo vai, de modo tão claro, diz: eu sou o pão que desceu do céu. Os vossos pais no deserto comeram maná e murmuraram dele. Reclamaram dele. Interessante que João vai descrever Jesus Cristo dizendo: eu sou o maná que veio do céu. O pão que desceu do céu. Para satisfazer a tua necessidade. Aí veja exatamente o que acontece no verso 41, como acontece no Antigo Testamento. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Eles não estavam satisfeitos com o pão que Deus deu no deserto. Eles não estão satisfeitos com o pão que Deus enviou do céu. Você percebe que a murmuração, ela chega ao ponto de negar a providência de Deus, até mesmo em prover um Salvador para nós. Eu não estou satisfeito com a casa, eu não estou satisfeito com a esposa, eu não estou satisfeito com o pão que tu me deste. Eles murmuram de Cristo. Não estou satisfeito com o que o Senhor me apresentou. E eles começam a reclamar. Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz: desci do céu? Jesus diz: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ora, e aqui é um ponto importante. Ora, ele é enviado do Pai para resgatar aqueles que estavam presos no cativeiro, que não era babilônico ou egípcio necessariamente, mas o cativeiro do pecado, como foram expulsos do Éden, e ele veio morrer pelos seus pecados, redimi-los do pecado, conceder-lhes vida eterna, ressuscitá-los no último dia, conceder-lhes toda a obra, a ponto do próprio Cristo, não poucas vezes João, não dizer outra coisa dos benefícios, senão a ressurreição, quando ele diz: se você crê em mim, eu te ressuscitarei no último dia. Ele não disse: eu vou te justificar, eu vou te santificar. Ele diz: eu te ressuscitarei no último dia. Toda a obra completa. Se você crê em mim, eu sou o pão que satisfaz toda a tua necessidade. Jesus Cristo, então, é o profeta. E como profeta, ele é um vinho melhor do que o vinho anterior. Como pão, ele é melhor do que o pão anterior. Como água, ele é melhor do que a anterior. Como templo, ele é superior àquela anterior. Como você deixa o vinho melhor para depois?
Porque essa é a progressão da revelação. É assim que a revelação funciona. O melhor chegou, que é Cristo. Todas as nossas necessidades estão satisfeitas nele. Deixa eu dar um pulo maior, por favor, para podermos chegar no meu ponto central. Acontece que o capítulo, veja, aqui nós estamos discorrendo um argumento que você está percebendo como ele vai desvelando um conceito superior com base naquilo que está sendo tratado em relação ao Antigo Testamento. Ele chegou o profeta, a água, o vinho, tudo ele é superior a tudo aquilo. É o pão que veio do céu. Acontece que Jesus Cristo, ele veio para morrer, obedecer e morrer por obediência ao Pai, e a sua obra ser a nossa redenção. Importante frisar isso, porque no capítulo 19, por favor, venha comigo lá, vamos lá para nossa parte central, que é onde nós vamos me deter um pouquinho nessa sessão, não é? Do 1 ao 7, mas a gente vai até, vamos 19 agora, que descreve aqui a morte de Cristo. A morte de Cristo. A crucificação dele. Lembre-se que Jesus, então, é o profeta, né? Verso 6 do capítulo... Verso 1 diante do capítulo 19 diz assim: então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus. Lembre-se aqui então, o Redentor, ele não é apenas o profeta, ele é o rei dos judeus. Salve, rei dos judeus. Agora preste atenção, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Verso 4, outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no os principais sacerdotes, os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. E veja, há uma declaração óbvia, até os ímpios dizem: ele é filho de Deus, ele declara isso. Então Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tomando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos só advertiu: não me respondes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Lembra-me quando preguei nesse texto, uma das coisas que disse foi: Cristo não está no tribunal de Pilatos, é Pilatos que está no tribunal de Cristo. Ele está sendo julgado por Cristo. Ele diz: olha, tu não sabe que eu tenho autoridade? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A tua autoridade foi delegada. Você não teria autoridade sobre mim, se meu Pai não te desse. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Acontece que, verso 14, por favor. Era Parácia em Pascal, cerca da hora sexta, o detalhe da Páscoa, o dia que Israel foi liberto do cativeiro egípcio. O detalhe da Páscoa. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Perguntaram os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram, e com ele com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que está escrito assim: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus estava crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Quem lia hebraico, quem lia latim, quem lia grego, quem fala português, quem fala inglês, viu Cristo crucificado. Esse é o Rei dos Judeus. Esse é o Salvador do mundo. Todos liam na sua língua. Na sequência do texto, verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo, ao que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe o que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo e Êxodo capítulo 12, verso 46 a 48. Na instituição da Páscoa é dito: o cordeiro não terá nenhum dos seus ossos quebrados. Após a morte do cordeiro, Israel é liberto da mão do Egito. E eles saem pelo deserto. O Senhor Jesus aqui, aquilo que o João disse no início, se cumpre aqui. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal. Essa é a festa. A grande celebração. Como podemos ver isso, irmãos? E aqui eu quero que você venha comigo rapidamente, por favor, para o capítulo 20, para o nosso fim. No capítulo 20, verso 11 em diante, não é? Desculpa, no verso 19 primeiramente, depois eu volto para o 11. O 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. E aqui perceba, Jesus antecipa no livro de João o Pentecostes. Porque esse é o modelo que vai ser estabelecido. Eles não vão ver, eles vão crer no testemunho da palavra. Agora, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Olha o que o texto diz. Ele saindo entrou onde eles estavam reunidos e disse: paz seja convosco. Lá no livro de Levítico, por favor, abra sua Bíblia comigo. Tudo não se explica no capítulo 19, mas aqui no capítulo 9 especificamente, do livro de Levítico. Levítico capítulo 9. O finalzinho do capítulo 9, por favor, irmãos, acompanhe a leitura comigo, verso 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito oferta pelo pecado. E holocausto e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Quando eles entram na tenda, o sacrifício é oferecido, o Senhor recebe o seu sacrifício. E a prova clara isso é que ele sai da tenda. Cristo sai dentre os mortos. E como sacerdote, tendo oferecido o sacrifício que ele mesmo
o pecado do povo é perdoado. Ele estende a mão sobre a congregação e diz: paz seja convosco. Que bênção foi essa? Moisés não diz isso em Levítico, que bênção era essa? Creio eu particularmente que ele se refere aqui ao que é dito em Números capítulo 6. Quando ele dá a bênção araúnica, por favor. Números capítulo 6. Verso 24 em diante. Só para você ter uma ideia do que se trata aqui. Um teólogo inglês especificamente estudioso do texto de Levítico diz uma coisa interessante. Ele diz que Levítico aqui, ele descreve um momento, ou melhor, que Números aqui descreve um momento impressionante na revelação, porque a bênção araúnica é como a bênção apostólica, de alguma forma. E o que acontece aqui é o seguinte, veja, lembra que a paz é também descrita na bênção apostólica? A paz, a graça, a paz, o amor de Deus. A paz também é descrita aqui. E ele faz uma análise interessante, ele conta as palavras hebraicas da bênção araúnica, e ele diz algo assim, e é interessante que isso é de fato, você conta a palavra hebraica, é assim que acontece. Tirando os 3 nomes de Deus, Iavé, 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 o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer, o Senhor sobre ti, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a trindade bem claramente estabelecida aqui. Quando você conta todas as outras palavras em hebraico, são 12 palavras. Esse comentarista diz, é o que acontece lá em Êxodo capítulo 40, verso 20 em diante, quando ele diz que o candelabro vai ser colocado em frente ao pão da proposição, iluminará por todo o tempo. O Senhor vai virar o rosto sobre eles e os abençoará todo o tempo. 6 pães, e o candelabro iluminando eles toda a vida. O Senhor, que tinha o rosto virado deles, se volta para eles e diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Jesus Cristo sai de dentre os mortos, entra na assembleia, estende a mão e diz: paz seja convosco. Foi feita a paz. O sacrifício foi recebido. Todo aquele que crê em mim, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, a paz foi estabelecida. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que nos dá alegria no meio da tribulação, porque o nosso inimigo se tornou nosso pai. Porque o nosso inimigo, que Deus era o nosso inimigo, se tornou nosso pai. A própria carta de João, no capítulo 2 da primeira carta, capítulo 3 da primeira carta, João vai dizer: vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Paz seja convosco. Interessante, quando você vai lá para a carta de Paulo aos Efésios, que eu citei anteriormente, no capítulo 2, verso 11 em diante, quando ele fala dos gentios, depois da paz ter sido feita, não é? E aí ele vai estabelecer no capítulo 2, verso 11 em diante, ele diz assim, que os gentios não conheciam as promessas, estavam longe de Deus, longe da verdade, perdidos. Então, vindo ele, evangelizou paz aos que estavam perto e paz aos que estavam longe, fazendo a paz entre eles. O evangelho foi pregado porque Cristo cumpriu toda a sua obra e agora, ao sair, ele proclama a paz. É por isso que lá em Corinto ele vai dizer, texto que Ray McGraw expôs aqui,
É nosso papel dizer ao mundo: reconciliai-vos com Deus. Paz seja sobre vós. Os vossos pecados foram perdoados. O que acontece no texto? Ele chega aos discípulos de novo no mesmo dia do Senhor, que esse é o domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, o dia da Santa Convocação. Porque agora já não é mais o sábado, agora é o domingo. Acontece que Jesus chega diante dele, veja, e pronuncia paz nesse dia. Mas ele diz mais, palavra do Senhor: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. A igreja não tem poder de perdoar pecados, entenda isso, só Deus tem poder de perdoar pecados. O que Jesus está dizendo aqui? Essa é a mensagem: reconciliação. Como é que se vai pregar isso? Ele derrama o Espírito sobre a igreja. E nós vamos falar do Cristo crucificado. E os olhos dos ímpios que se converterão serão abertos. E eles verão a glória do Senhor. Ele chega na congregação e diz: paz convosco. Por que perdoardes os pecados? Não é a igreja, não tem poder disso, nós sabemos muito bem. Mas qual o ponto aqui? Porque o Evangelho, Paulo diz lá em Corinto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e 6, que Cristo é a nossa propiciação. Ele nunca conheceu o pecado, foi feito pecado em nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, foi feita a reconciliação. E agora, nós vamos anunciar a paz. Reconciliai-vos com Deus. Então, você entende que o Evangelho é o anúncio disso. Reconciliai-vos com Deus. Mas também os sacramentos, que estão intimamente ligados com a mesma verdade. Por isso que o ministro é o ministro da palavra e do sacramento. Veja, se não é isso, quando o Senhor institui a ceia, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele diz assim: este é o cálice da nova aliança, que foi derramado para quê? Para a remissão de pecados. Ora, o batismo, por que o batismo é tão importante? Ele descreve o quê? Que os nossos pecados foram perdoados, isto é, que nós somos lavados, regenerados. A mensagem da reconciliação e os sacramentos, eles estão intimamente ligados aqui. É por isso que aquele que prega a palavra é aquele que administra os sacramentos, porque a mensagem é a mesma. A ponto de ouvirmos dos nossos catecismos que a salvação vem pelos sacramentos, mas não porque o sacramento salva, pela linguagem da redenção estabelecida nos sacramentos, como a linguagem da pregação. Que isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor olha para a igreja e diz: esse é o modelo que se estabelecerá. Como é que isso acontece, então? Deixa eu ver os exemplos de João e eu encerro aqui. O dia do Senhor, o Cristo se apresenta no meio da congregação reunida em santa convocação, estende a mão sobre ela e diz: paz seja convosco. Foi feita a paz. Mas ainda ele diz, ele encontra Maria, a Madalena. Preste atenção como essa pregação é feita por Cristo. Agora nós pregamos o Evangelho de Cristo, e Cristo é Ele mesmo quem fala por meio da pregação. No início do capítulo 20, por favor, você vai encontrar a narrativa com Maria Madalena. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, eu levarei. Preste atenção, irmãos. Mulher,
Agora veja o verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe em hebraico, Raboni. Ela conheceu a voz do seu pastor. A pregação é exatamente assim. Nós não falamos o nome das pessoas. Homem, mulher, criança. E Cristo fala, Maria, Antônio, Lázaro, sai para fora. Coxo, ande. Cego, enxergue. Saiam dos túmulos. Ele diz, Maria. E ela responde, Mestre. Que coisa extraordinária. Ela viu ele e não reconheceu. Quando ela ouviu ele chamar o seu nome, ela disse, esse é o meu mestre. Não é mais pelo que nós estamos vendo. É o poder da pregação, no poder do Espírito, que os homens ouvirão a voz dele e sairão dos túmulos e enxergarão, andarão, viverão, servirão, porque ele chamará pelo nome. Ele chega diante da congregação que estava com medo dos judeus, apavorada, e ele traz a paz que ele fez com o Pai. Ele traz a paz quando ele sai de dentro do túmulo. E essa imagem do cativeiro, lembre-se, irmãos, ele entra no cativeiro e ao terceiro dia ele sai do cativeiro. Ele veio buscar o povo do cativeiro. E ele vai lá arrancar o povo do cativeiro. Ele volta e traz a vida agora aos que estão presos no pecado e na morte. No cativeiro do pecado ele diz, paz seja convosco. E ele chega aos discípulos apavorados com medo da morte. E diz assim, paz. Não atribule o seu coração. Não temam. Eu venci a morte. Ele chega para Tomé, porque os discípulos viram e tocaram nele. Mas o texto não diz que eles eram incrédulos. Tomé disse, eu tenho que ver e tocar. Jesus vai e diz, Jesus se apresenta e ele diz, Tomé, toca. Tomé não toca. Ele se joga no chão e diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé, você creu como aqueles que vêm. Bem-aventurado, esse é o modelo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí ele diz, ele fez muitos milagres, que não estão registrados aqui no final do capítulo 20. Mas os que ele fez é para que todo aquele que crê vai ser salvo, que ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna. O texto todo caminha para expor essa verdade. O texto tem significado, o texto tem aplicação. E é isso que ele caminha. Eu não posso pregar nada que não chegue nessa verdade perfeita do Evangelho. Aí ele chega no capítulo 21, diante de Pedro, que volta a ser pescador, e leva os seus amigos com ele. Ele nu, pescando, provavelmente com uma roupa apenas embaixo. Capítulo 21, ele olha, ele chega, e é interessante a narrativa do capítulo 21. Eles passaram a noite toda e não pescaram. Jesus chega amanhecendo o dia. Ele ressuscita no amanhecer. Ele chega bem cedinho. E fala com eles que estão lá dentro do barco. João diz, esse é o Salvador.
Esse é o mestre. Pedro, que estava cheio de culpa pelo seu pecado, faz algo inusitado. Ele estava no barco para não se molhar, obviamente, então ele estava sem roupa. Ele se veste e cai na água para falar com Cristo. Então Cristo ressurreto chega diante do ministro que negou o seu nome. Põe as mãos nos seus ombros e diz: o Cristo ressurreto, amas-me, Pedro, mais do que todos estes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Vai e pastoreia o meu rebanho. Prega a palavra ao meu rebanho. Ensina o evangelho ao meu rebanho. Cuida do meu rebanho. O Cristo ressurreto, por meio da pregação, ele não apenas tira o nome, nos chama pelo nome, não só torna o incrédulo crente como Tomé, mas ele restaura o ministério daquele a quem ele ama. Nós que temos cuidado dos nossos próprios interesses, ele diz: agora pastoreiem o meu rebanho. Deixa eu encerrar. Zacarias, capítulo 12, encerro aqui, por favor. Profeta Zacarias. Aqui, irmãos, nós vamos saber o que é ver, o que é enxergar. Zacarias, capítulo 2, diz assim, verso 10 em diante: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12, verso 10. E olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12, 10 em diante. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Veja, o verso 10, olharão para aquele a quem traspassaram. E você vai encontrar lá em Atos, no capítulo 2, depois de Cristo ter sido morto, o Espírito desceu sobre a igreja. Pedro prega o evangelho e diz: aquele Jesus que vocês crucificaram e que Deus fez Senhor e Rei. O texto diz: a alma deles ficou angustiada, a alma se angustiou e disseram: o que faremos? Eles crucificaram a Cristo, agora o Espírito os fez ver. Eles olharam para aquele que eles crucificaram e choraram. Interessante que no capítulo 20 de João, no capítulo 19 de João, ele cita o texto de Zacarias, mas ele não cita a segunda parte, ele diz apenas: olharam para aqueles a quem eles traspassaram, mas não diz que eles prantearam. O texto termina ali na citação, porque exatamente o que acontece com a vinda do Espírito: eles olharão para ele e verão. Tudo que nós temos ouvido até aqui é pregar o evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Porque é na face de Cristo, no poder do Espírito, que a glória do evangelho de Deus será manifestada na face de Jesus Cristo. Se nós não pregamos a Cristo, nós não podemos ver a face da glória de Deus. João então encerra todo o evangelho dizendo: vocês viram? Não, vocês ouviram e creram. Porque é pelo Espírito que vocês verão a glória de Deus. Isso se dá numa assembleia reunida,
quando ele diz: a paz seja convosco. Why do the heathen nations vainly rage? What frightful schemes are they in vain devising?